Ele tem sofrido muito com essa questão. Aquele desabafo dele foi realmente tocante, mas é só para deixar claro. Eu discordar não quer dizer que eu virei inimigo. Exato. E a discordância, ela é saudável para o debate. Até porque se todo mundo ficar concordando, a gente vai fazer programa de tricô e ponto cruz. É verdade. Não tem por que ficar aqui. E aí, se todo mundo fosse emburrecer, a gente vai na ciranda do emburrecimento. E na última terça, durante um discurso no Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro brincou ao chamar essas brincadeiras que eu não admito também. Esse é o tipo de brincadeira que não me desce. E eu vou dizer por quê. A Michele Bolsonaro brincou, se é que brincou, ao chamar Alexandre de Moraes de irmão em Cristo, ao comemorar uma autorização dada pelo ministro a Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Vamos ouvir. E é muito forte a gente cantar o hino nacional e dizer que a gente pode lutar pela nossa nação entregando a nossa própria vida. E é isso que eu vivencio desde 2018 dentro da minha casa. O homem que entregou a vida dele pela nação. E que há esperança de dias melhores para o nosso Brasil. E eu falei para ele, amor, tô indo lá na pré-candidatura, no lançamento da pré-candidatura da Maria Amélia, ele falou, manda um beijo para ela, amigo. Fala que eu gosto muito do doce dela de coco. Tá entregue o recado. E manda um beijo nas mulheres. Falei, que é isso, meu velho? E um abraço nos homens. É um galego de responsa, né? Tá lindo. Nosso ministro. Vou profetizar aqui, porque Deus transformou Saulo em Paulo. Nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes. Liberou o cabeleireiro e ele tá com aquele cabelinho cortadinho, jogadinho, aqueles olhos azuis brilhantes. Mas brincadeiras à parte, a gente está aqui num momento importante para o nosso Distrito Federal. Eu não sei se Cristo e Alexandre de Moraes cabem na mesma frase. Essa postura de Michele confunde a cabeça de apoiadores, mas integrantes do STF fizeram uma leitura mais pragmática e política dos sinais enviados pela ex-primeira-dama. Isso porque Michele esteve, por ao menos 2 vezes com Moraes, para pedir instalações mais confortáveis para o marido cumprir pena, e foi atendida em ambas. Na avaliação de ministros do Supremo, Michele chama para si a posição de pacificadora dentro do clã Bolsonaro. Se não para ganhar simpatia, pelo menos para não ter empecilhos para trabalhar em algum momento por uma candidatura presidencial, Caivano. Pavi, você sempre me permitiu, acho que você vai me permitir também. Claro. Eu divirjo de você nisso. A gente está vendo embora também não concorde, tá? Com a forma como ela colocou, mas eu não estou na pele dela, nem na pele do Jair Messias Bolsonaro. Então, ela é evangélica, eles têm esses costumes, eu conheço algumas pessoas que também são evangélicas e que têm esses costumes, meu irmão em Cristo, vamos perdoar, ele está errando, mas não sabe, Deus há de iluminar o caminho e etc. E eu concordo, está tudo certo. O problema é a segunda parte da notícia que você acabou de ler. São os sinais que são enviados àqueles que estão de olho efetivamente em tudo que está acontecendo politicamente e que, obviamente, estão tentando se manter no poder. Então, nesse ponto, acho que não foi prudente. Agora, ela pode entender da maneira que ela quiser, tá tudo certo. E aí eu vou voltar na questão do Flávio Bolsonaro, né? Eu não tô... Geralmente a gente mede os outros pela nossa própria régua, e aí explico. Bom, é bom que você falou isso, porque eu tinha esquecido. Eu falo isso porque eu imagino minha mãe. Se o meu pai, por exemplo, está numa situação ruim, a minha mãe jamais seria capaz de brincar. Mas isso é o chamado solipsismo, né? Às vezes é um erro a gente ser solipsista, mas talvez tenha sido um erro meu ter sido solipsista agora.
mas falou mais alto que eu. Obrigado por ter Imagina, chamado a esse ponto. E olha só, Pavi, isso, nesse solipsismo que você diz, ele traz várias outras questões, né? Então, primeiro, o amor que você sente pela sua mãe, eu vou pegar esse exemplo, tá? Se me permita. O amor que você sente pela sua mãe, como você se sentiria na situação colocada aí, o seu conhecimento jurídico, o seu conhecimento como um comentarista político de longa data e muito assertivo. Então, tudo isso a gente acaba utilizando para medir. Eu não estou querendo com isso que as pessoas... o Caivano agora se tornou um passapanista. Aí você pode até pensar isso e está tudo certo, né? A gente defende a liberdade aqui. Mas eu vou lembrar o fato daquele vídeo que foi vazado pelo Celso de Mello, daquela reunião, lembra? Ali, a maioria das pessoas que eram bolsonaristas disseram: acabou o governo Bolsonaro. Ah, sim, sim. Quando o Sérgio Moro vaza o vídeo, ou de alguma maneira ele sugestiona que o presidente Bolsonaro estaria tentando interferir na Polícia Federal e que até você usou de paradigma para fazer uma peça brilhante. Foi, exatamente. Então eu trago isso para comparar essa questão do Flávio Bolsonaro e vou colocar os dois separados, porque eu entendo que eles não, e você foi muito claro nisso, quando diz são vasos não comunicantes, porque eles não são iguais, não foram produzidos na mesma fornada, não entendem a vida da mesma maneira e até ideologicamente eles têm divergências. E a gente respeita tanto um quanto o outro, em virtude, obviamente, do legado de Jair Messias Bolsonaro. Então eu vou, obviamente, apoiar até o final. A não ser que apareça algo de verdade que seja criminoso. Aí a gente passaria a rever até mesmo esses conceitos, porque teria uma readequação desse cenário. Coisa que eu não acredito. Porque se tivesse que aparecer a essa altura, do jeito que está, com o arrefecimento desta semana, já teria sido jogado a público. E eu acredito, para finalizar, que o fato dele ter vindo a público e dito antecipadamente já melhorou a situação dele para a opinião pública, quando ele disse: olha, eu estive lá. E aí, Pavi, a questão do Flávio especificamente é uma questão de cálculo político. O Flávio Bolsonaro se preocupa muito mais do que o pai, por isso que eu disse que não são as mesmas pessoas, não são a mesma, né, evidentemente, mas assim, não são parecidos nisso. O Flávio Bolsonaro faz cálculo político o tempo inteiro. E vou dar um exemplo prático, o PL da misoginia. Ele foi questionado: por que você votou afirmativamente? E ele respondeu: porque todo o meu eleitorado e o eleitorado feminino se voltaria contra mim. Olha lá o voto de todo mundo votou sim. Então ele é uma pessoa que, antes até, talvez, do que a gente esteja querendo, dessa moralidade até um pouco exacerbada, ele faça a medição política e se coloque um passo atrás. Espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui nesse jogo para poder entregar o que o meu eleitorado quer. Vejo dessa maneira. Paulo. Ele só não fez isso no caso Master, né? Ele se precipitou e saiu falando. E tem muita gente que, a Mara Torresan fica aqui: eu não estou gostando desta abordagem. Você parece o Novo falando, ou os jornalistas da Globo falando. Minha amiga, ele só deu entrevista para a Globo. Como é que eu vou falar o que você acha que você quer que eu fale? O que você acha que ele falaria, ou o que você gostaria que ele tivesse falado? Se eu já fiz a pergunta e ele não falou nada, então eu tenho que trabalhar com a resposta que ele deu para a Globo. Então, se o veículo é a Globo, não é a PP. Plim, plim. Opa, Vivi, em relação a essa sonora da Michelle Bolsonaro, eu confesso para você que eu concordo com o Caivano, né? Eu não vejo nada demais em relação a isso, né? Eu acho que o mais importante é ela, como esposa do Jair Bolsonaro, é conseguir o que ela pediu no Supremo Tribunal Federal. E às vezes uma atitude política dela é muito mais vantajosa para o Jair Bolsonaro do que bater de frente com o Alexandre de Moraes. Bater de frente com o Alexandre de Moraes, com o Supremo Tribunal Federal, para esse fim, não funciona, e não funcionou até agora e não vai funcionar. Então, a Michelle Bolsonaro, e para o público, eu discordo de você quando você fala que ela passa uma imagem para o público de conivência com o Alexandre de Moraes. Eu acho que ela amplia, né, o rol do público dela,
que passa uma imagem de uma pessoa racional. Não, não é que é pacificadora. conivência com o Alexandre de Moraes, não. Eu acho que Cristo e Alexandre de Moraes não cabem na mesma frase, a não ser na passagem que ele jejuou e encontrou Satanás no deserto. Não, mas sob o aspecto cristão, né, cristão tem que perdoar, cristão tem todo mundo é fé em Cristo e por aí vai. Então, eu acho que você está sendo muito duro em relação a esse aspecto da Michelle Bolsonaro, né? Agora, em relação ao Flávio Bolsonaro, eu queria só colocar alguns pontos aqui que o Caivano colocou, né? O erro do Flávio Bolsonaro é ter conversa enfiada. Não falar a verdade, como vocês colocaram aqui, né? Essa conversa que ele falou, que foi para a casa do Vocaro um dia depois dele ser solto, né, na primeira vez que ele foi preso, falar: Daniel Vocaro, não quero mais relação com você, não quero mais seu dinheiro, tchau. Isso é conversa enfiada. Quem acredita nisso é só bolsonarista, né? Que não consegue olhar e ter a ciência do que está por trás realmente dessa situação. E tem um ponto também, para que eu colocar aqui, a questão do Banco Master, ela engloba todas as correntes ideológicas e todos os partidos políticos. Agora, a batata quente está na mão do Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco, a batata quente vai estar na mão de outra pessoa. É bom lembrar, por exemplo, que o líder do governo do PT, o Jacques Wagner, pediu para o Daniel Vocaro contratar o Guido Mantega como consultor do Banco Master. Perfeito. O Guido Mantega conseguiu uma reunião com o Lula e com o Daniel Vocaro. Olha só, Jacques Wagner pediu para o Daniel Vocaro contratar o Lewandowski, ex-ministro da Justiça do Lula, como advogado do Banco Master, não ganhando 150 milhões de reais como a mulher do Alexandre de Moraes, mas ganhando 1 milhão de reais por mês, eu acho, se não me engano. Coisa assim. Ou seja, a batata quente agora está na mão do Flávio Bolsonaro. Depois vai para o PT, vai para o PSOL, vai para sei lá quem, vai para outros partidos políticos e outras correntes ideológicas. Então, é claro que até outubro, que é o mês da eleição, muita água vai rolar, muitas coisas vão acontecer e muitas pessoas vão estar dragadas dentro da lama que é o Banco Master. Infelizmente, a eleição desse ano vai ser o quanto pior, melhor. Infelizmente. Isso é verdade, isso é bem verdade. E a investigação da Polícia Federal sobre um esquema de